O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso culto, irmãos, irmãs, está sendo transmitido ao vivo também na internet, pelo Facebook, pelo YouTube. E aos irmãos que também se interessem, podem acompanhar o nosso culto com imagem ou somente com áudio, né, irmão Bruno? Através do aplicativo da Congregação Cristã Apostólica, que o endereço é CCA Cristã Apostólica. Então, às vezes o irmão, a irmã tem dificuldade de acessar a internet, pode acompanhar por áudio também no nosso aplicativo. Estaremos reunidos juntos, celebrando um culto de adoração ao Senhor. Então, que possamos, irmãos, cantar,
louvar, adorar a nosso Deus. Vamos iniciar esse culto cantando o hino 69. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Vamos cantar, irmãos, nesta comunhão, mas eu queria convidar a Irmandade, as irmãs, os irmãos, a se esforçarem um pouquinho mais no canto, para que os irmãos que nos acompanham pela internet possam receber a comunhão do nosso culto também. Tá bem assim? Vamos cantar, irmãos, em comunhão o hino 290, 290.
a Deus. É uma declaração muito linda esse hino, né, irmãos? Glória ao Senhor. Cristo Jesus, tua mão me dá. Vem nos teus braços, Senhor, me acolher. Dá-me um pouco do teu saber. Imagina, irmãos, nós temos um pouco do saber do nosso Deus. Nossos pés, então, não tropeçarão com o saber do Senhor, pois os conselhos que vêm do Senhor, que se nós ouvirmos, nos sustentarão toda a nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar um hino para a oração, o hino 121, 121. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Bem amados irmãos, irmãs, neste momento nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar os pedidos que foram feitos menção na porta,
Irmão Cleiton, irmão pode fazer oração pela igreja? O servo de Deus virá à frente fazer oração pela igreja. Apresentará, irmãos, quem passou pela portaria nesta noite, pediu por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados dessa obra. E também o servo de Deus pedirá pelos pedidos dos irmãos que fazem menção na internet, irmão Cleiton. Os irmãos pedem porque confiam na misericórdia do nosso Deus. O servo de Deus, conforme o Senhor o guiar, pedirá pelo culto, pela proteção do Senhor, pela comunhão, também pela palavra. Juntos em comunhão, irmãos, busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, Pai, estamos mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, no ato, Senhor, de agradecimento, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa, para, Senhor, louvar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome, Senhor, mas não é por merecimento, Senhor, mas sim por graça e por misericórdia. O Senhor nos deu mais uma oportunidade na Tua presença, para dobrar o joelho na Tua presença e buscar a Tua face, ó Senhor, clamar ao Teu santo e glorioso nome, rogar, Senhor, pelas causas, meu Pai, apresentadas nesta noite, Senhor, pelas causas de enfermidade, tribulação, causa, viagem acidentado, família e testemunhado, Senhor, que pede, Senhor, roga pelas nossas orações, meu Pai. Também, Senhor, do outro lado, meu Pai, numa câmera, Senhor, os irmãos confiou, meu Pai, nas nossas orações, meu Pai, Pai eterno e justo, vai de encontro agora, Senhor, na causa deles, impossível, Senhor, naquela causa, meu Pai, que está parada, Senhor, aonde o juiz já não assina, meu Pai, aonde, meu Pai, o médico não dá jeito, Senhor, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o socorro, meu Pai, na hora da angústia, aleluia, Jesus, Rei da glória, o Senhor é o nosso sacerdote eterno, o Senhor, meu Pai, é o único e eterno que faz obra em nosso meio, ó Pai eterno e justo. Nós rogamos por Ti nesta noite, ó Pai, pedimos, Senhor, por clemência, Senhor, Pai, repreenda esse vírus, Senhor, Pai eterno, nós cremos, meu Pai, no Teu poder, na Tua glória, aleluia, Jesus, nós Te pedimos também, Senhor, por misericórdia, meu Pai, manda, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra, fala com a nossa alma, Senhor, nós necessitamos, Senhor, da Tua palavra, fala com a nossa alma, Deus, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, cada dia mais, meu Pai, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcançou mais um dia, oh Pai eterno, Te demos graça, Senhor, pela nossa família, pela nossa irmandade, Senhor, que está presente aqui, meu Pai, aqueles também que não puderam vir, Senhor, pela condução, meu Pai, prepara condições para ele estar na Tua casa, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome, Pai eterno, em tudo Te rendemos graça, tudo isso Te pedimos e também Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
Deus que abençoe, irmão Cleiton. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bem, amados irmãos, temos alguns anúncios para fazer a Santa Cara Irmandade. Primeiramente, a respeito dos nossos cultos, que acontecem todos os dias, às 20 horas. Agora, a partir deste domingo, será domingo 10 horas da manhã e domingo às 18h30, culto presencial e online. De segunda a sábado, aos cultos como este, às 20 horas, para a Irmandade que nos acompanha pela internet, presencialmente às quartas-feiras. Também às terças-feiras, 14 horas, culto presencial e online. E sábado, às 10 da manhã, temos o culto só com as irmãs, culto para as mulheres. Então, a nós que participamos do culto presencialmente, aos nossos irmãos, às nossas irmãs que nos acompanham pela internet, é bom, irmãos, sempre que possível, estarmos na presença do nosso Deus, cultuando, louvando e adorando ao santo nome do nosso Deus também. E nos cultos de domingo, irmãos, às 8h30 da manhã, nós temos aula de música nesta congregação de Alphaville, para os irmãos que estão aprendendo a música nos metais e palhetas. Não é isso, irmão Rodrigo? E após o culto das 18h30, no domingo também, há a instrução do solfejo. É isso, irmão Rodrigo? Teoria e cordas. E quem puder participar do culto, boa coisa é. Quem puder participar da escola de música, melhor ainda, irmãos. Porque quando você vem aprender a música, é gratuito, você frequenta o culto, você sente a comunhão, depois você recebe a instrução, a mente abre e o Senhor vai abençoando os nossos caminhos também. Também, irmãos, todas as segundas-feiras aqui na congregação, a partir das 20 horas, nós temos a oportunidade de estarmos em oração. Aos irmãos que puderem estar presentes, boa coisa é. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, será, conforme temos relatado, um culto onde haverá uma grande festa no nosso meio, onde será celebrada a ordenação dos nossos irmãos para o ministério de diácono. Serão 6 servos de Deus que foram orados e confirmados por Deus, e 5 irmãs da piedade, para a obra da piedade. Todos esses irmãos, essas irmãs, já têm o chamado, já estão em atendimento. A apresentação, a ordenação é um requisito, mas o dom do Senhor já os tomou para uma boa obra na terra também. Também, irmãos, não nos esqueçamos de sempre que possível, quando viermos ao culto, trazermos alimentos não perecíveis, para podermos depositar na nossa mesa do amor, que fica na entrada da congregação. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, essa cara irmandade, quando vem ao culto, sempre traz um alimento não perecível, porque o que nós podemos compartilhar tem alguma casa necessitada. E fazendo assim, o Senhor não deixa faltar na nossa casa e vai colocar na mesa daquele que precisa também. Então, irmãos, fazendo essa parte, que o Senhor possa retribuir a todos com as bênçãos que só pode vir do trono da glória do nosso Deus. Mas assuntos, irmãos. Esta semana estivemos conversando com o irmão ancião em Caldas Novas, irmão Moacir. Hoje estive conversando com o irmão ancião que atende o norte da Bahia, ele é ancião em Feira de Santana, nosso irmão Wagner, e também o irmão ancião em Araçatuba, o irmão Júlio. Todos esses irmãos o saúdam com a santa paz de Deus. Amém. Outro assunto, irmãos, a respeito da Covid-19. Um alerta para toda a Irmandade, alerta para os irmãos que nos acompanham pela internet. Aqui
em Alphaville, ao menos na igreja, né, irmão Rodrigo? O irmão Rodrigo, toda a Irmandade tem um cuidado redobrado para que todos possam participar dos cultos, tomando todas as devidas precauções. É feita a oferição de temperatura na entrada da congregação, a limpeza dos pés, a higienização das mãos, farta disposição de álcool em gel. Entretanto, irmãos, do lado de fora da igreja, na vida nossa cotidiana, nós precisamos redobrar os nossos cuidados. Parece-me que vem um tempo difícil novamente desta pandemia. Ao que se ouve, ao que subentende-se, a pandemia ela está quase descontrolada novamente. Nos últimos dias, relatei, pedi oração à Irmandade, 9 pessoas da nossa família, 9 ou 11, se eu não me engano, foram acometidas por esta enfermidade, por esse vírus. Relatos que chegam de pessoas que precisaram de atendimento médico, os hospitais estão com lotação de pessoas com esta enfermidade, com este vírus. Então, irmãos, vamos redobrar a atenção. Temos andado pelo Brasil, mas não precisa ir muito longe. Aqui nas redondezas, nas cidades circunvizinhas, na nossa vizinhança, as pessoas parece que cansaram de se precaver. Porque foi um ano difícil, foi um ano complicado. Mas, irmãos, mais um pouquinho. Vamos nos esforçar mais um pouquinho. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, mais um pouco de cuidado. Lavar as mãos, evitar contato físico, máscara sempre que possível nos lugares públicos, não agir de maneira desnecessárias em aglomerações, tentar, quem usa transporte coletivo, usar o contrafluxo, andar no contrafluxo, não é isso, irmão Rodrigo? Para que possamos nos cuidar, irmãos. Nós cuidamos para nós mesmos, cuidamos das nossas famílias e fazendo a nossa parte como cidadão. Tá bom assim? Tá certo desse jeito? Vamos agir dessa maneira, irmãos? Aqui em Barueri, irmão Marquinhos? Mas foi aqui em Barueri? Já foi sepultado? Mas não pode... Tem que ser... Então, irmãos, vamos agir dessa maneira. Está terminando, mas o efeito ele não é dos mais agradáveis. Não tem classe social, não tem bairro, não tem escolaridade. É um vírus difícil, de difícil controle. O melhor controle é a precaução. Aproveitando a oportunidade, peço oração para a família da irmã Kátia, do irmão Marquinhos, que o tio dela, que estava com essa enfermidade, estava internado, né, irmã Kátia? Veio a falecer hoje desta enfermidade. Temos relatos de pessoas que, gozando de plena saúde também, que estão só pela misericórdia. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte e redobrar as orações, redobrar a nossa comunhão com Deus, para que o Senhor desperte os caminhos e que essa situação se resolva o mais rápido possível. Mais algum assunto, irmão Rodrigo? Por essa parte, então, irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar o hino 205.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Só voltando no assunto que estávamos, irmãos, aos irmãos que nos acompanham pela internet, prestem muita atenção. Tem uma pessoa, ele é um médico muito respeitado, ele é diretor de UTI do maior hospital particular do Brasil, entre os 3 melhores hospitais do Brasil. Ele pediu atenção do convívio de amigos, que a partir do final da primeira quinzena de dezembro vai ser o período crítico dessa segunda onda. Então, a partir do dia 10, 11 de dezembro, começa o período mais crítico dessa segunda onda do Covid. Então, irmãos, precisamos nos precaver agora. A nós que estamos recebendo essa instrução, as nossas famílias, a quem conhecemos, vamos ligar alerta de novo, redobrar a atenção para que nós possamos passar em paz e orando pelos nossos irmãos. Está bem assim? Vamos aguardar que do céu o Senhor possa nos enviar a sua palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Bom, Cleiton, a palavra? Bom, Marquinhos, palavra? Bom, Rodrigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador. Bom, Rodrigo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Iremos ler, irmãos, a partir do verso 30. Livro do profeta Isaías, 37, daremos início à leitura no verso 30. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor hoje, irmãos, no livro do profeta Isaías, um profeta, irmãos, que teve a sua vida toda uma vida palaciana. Era um homem instruído, era um homem, diz os estudos, de uma alta corte,
e ele foi ungido por Deus para uma obra na terra. E a Bíblia, irmãos, ela é interessante, porque ela é uma coletânea de casos, principalmente no Velho Testamento, de reinos, de governos, de homens prósperos, sábios, que prosperavam onde estavam, e o Senhor sempre cobrando uma disciplina, uma devoção ao Santo dos Santos, ao nosso Deus. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, ela vem e nos instrui a respeito do que acontece na nossa vida, o que acontece no nosso cotidiano e o que há de acontecer no meio da nossa família. E a palavra do Senhor hoje nos lembra a respeito, amados irmãos, irmãs, desta grande consternação deste rei, o rei Ezequias. Rei Ezequias, que ele viveu no tempo de Isaías, foi o último rei que Isaías foi contemporâneo, segundo os relatos bíblicos. E ele estava num tempo, irmãos, de uma grande pressão, de uma grande opressão, de uma grande ameaça, porque o reino inimigo estava cercando aquele povo. Imagine os irmãos que haviam 180 mil soldados de guerra cercando aquela cidade. Havia para aquele povo um decreto de morte, um decreto de destruição. E o rei, irmãos, se nós lermos o capítulo 37 inteiro, convidamos a toda a Irmandade que possa lê-lo. O rei Ezequias, quando ele se viu num momento em que não tinha mais por onde escapar, que não tinha mais o que fazer, ele usou a arma mais poderosa que ele tinha, irmãos, que é a mesma arma que você tem, que eu tenho, que é a arma da oração. Glória ao Senhor. E ele orou, irmãos, ele orou com o coração derramado ao Senhor, mais ou menos igual a essa oração que você tem feito ao teu Deus. Uma oração, irmãos, que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos, porque não é uma oração de lamento, é uma oração que já não dá mais nem para lamentar, não é verdade, irmãos? É uma oração que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E ele entregou a vida dele, o reino dele, a condição que ele estava, ele entregou a Deus. Irmãos, e o Senhor se agradou da oração daquele rei. E vindo pelo profeta, veio a resposta da oração dele. Conforme lemos aqui, o Senhor, através do profeta Isaías, veio a instrução que ele não pereceria, que ele não passaria fome, nem ele nem o povo dele, que da maneira como o rei chegou, o rei inimigo chegou, ele voltaria, que ele não entraria na cidade. E os irmãos vejam como são as coisas. A revelação, ela acontece conforme Deus quer. Nesta manhã, ou ontem, eu estava na minha residência, eu abri a Bíblia nesta parte, 37 de Isaías, nestes versos. Cheguei na congregação hoje, orei ao Senhor, pedi para o Senhor que tomasse algum dos seus servos com a palavra, porque o Senhor sabe das nossas condições também, irmãos. E abri a Bíblia 37 de Isaías, nos mesmos versos. Então, o que vem hoje, irmãos, é o que o Senhor quer para nós. O Senhor hoje nos desperta para que o mal não chegará na nossa tenda, irmãos. Ele pode nos cercar, ele pode fazer, irmãos,
eles podem acampar ao redor de nós. Mas a palavra hoje é uma palavra de proteção. É uma palavra de guarda, de salvação. Irmãos, o que não está prosperando, o Senhor fará prosperar. Porque o nome do Senhor precisa ser exaltado. As promessas que o Senhor faz, ainda que o tempo do Senhor não seja o nosso tempo, mas é tempo do Senhor cumprir as palavras na tua vida, irmãos. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, recebam essa palavra como vinda dos céus. O teu inimigo não entrará na tua cidade. Aqui tem um recado para toda a igreja. E a palavra profética de Isaías, irmãos, ela não voltou vazia, porque veio a palavra e numa manhã um anjo destruiu, aniquilou, matou 180 mil homens de guerra. Quando eles acordaram pela manhã, o que via era um amontoado de pessoas mortas. Irmãos, não sei se por obra maligna, não sei se, irmãos, por alguma coisa errada, eu não sei, irmãos, se na saúde, não importa de onde se levantou as tranqueiras da tua vida, mas o Senhor aniquilará toda ela na mão do Senhor. Porque esta é a determinação do Senhor para nós nesta noite, a determinação do Senhor para nós nesta palavra. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes nos encontramos numa situação em que só Deus na nossa vida, às vezes a enfermidade, às vezes a falta de condição financeira, a falta de um emprego, ou o Senhor permite que o fruto do nosso trabalho não prospera nas nossas mãos. Isso são provações, irmãos. Isso vai nos oprimindo, isso vai trazendo aflição na nossa alma, isso vai tirando a paz dos nossos corações. Mas assim como o Senhor foi com este povo, com esse rei Ezequias, a palavra que foi viva, a palavra que trouxe exaltação, a palavra que restituiu, que começou a restituição daquele povo, porque o livro de Isaías, se lermos ele, até os próximos capítulos, até 39, é uma palavra de provação, e depois o Senhor muda o curso da profecia, e aqui está terminando a prova. Está entendendo essa palavra, irmã? Aqui está terminando a tua prova. As tranqueiras, as trincheiras, os inimigos, os guerreiros que guerreiam contra a tua salvação, contra a tua exaltação e contra a tua vida, o Senhor aniquilará um a um para que o nome dele seja exaltado. É a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Faltar-nos, irmãos, explicação, motivo para nos alongarmos aqui, porque quando o Senhor abre, é gostoso, são torrentes de águas que entram, limpam e fazem florescer a terra, não é verdade? Mas hoje o Senhor não precisa se alongar na tua vida, o Senhor se agradou da tua oração, assim como Ele se agradou do rei Ezequias, hoje o Senhor se agradou da tua oração, o Senhor limpará as tuas lágrimas, irmãos, secarão as tuas lágrimas de dor, de choro e de lamento, poderão vir lágrimas de alegria, de contentamento, quando florescer a boa obra na tua vida. Recebamos essa palavra como vinda dos céus, irmãos. Os irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa cumprir essa palavra integralmente na vida de cada um de você. A internet, irmãos, a palavra que nós pregamos num culto online, ela tem um poder, porque hoje nós recebemos no templo, mas pode ser que alguém receba essa palavra hoje, amanhã, daqui a um mês. Para esta pessoa que está do outro lado da tela, a palavra se cumprirá também. Porque o Senhor é poderoso e o Senhor não tem tempo, irmãos. O Senhor vai para o futuro, volta e cumpre a determinação dEle nas nossas vidas. Recebamos todos essa palavra como vinda dos céus
e que o nome de Deus em tudo por nós seja sempre louvado. Amém. Glórias. Irmão Rodrigo, o servo de Deus virá agradecer ao culto por nós, irmãos. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Misericórdia, Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, de quando Eliseu também, a casa de Eliseu foi cercada. E Geazi, vendo aquilo, se desesperou, um exército muito grande contra eles. E Eliseu disse: Senhor, quem dera ele visse o que eu estou vendo, e ele viria que são mais os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Um com Deus ainda é maioria. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, em oração nessa noite, para Te agradecer por esse santo culto, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom, Tu és cheio de graça. E a Tua palavra, Senhor, não tem faltado na nossa vida. Nós Te louvamos porque ainda que com bastante chuva, a nossa irmandade se esforçou para estar no santo culto, tomando condução, pegando seus carros, e vieram adorar esse Deus tão santo e tão maravilhoso. Tu abençoaste nos santos hinos, na oração, e por último agora nos mandaste a Tua santa palavra, e nós cremos, ó Deus, que ela já está produzindo o seu efeito na nossa vida. A palavra diz que o adversário ruge, brama como um leão, procurando a quem possa tragar, mas o Senhor nos esconde debaixo do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo nós achamos segurança. Assim como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das asas, nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. E mal nenhum chegará na nossa tenda, Senhor. Eterno Deus, nós Te damos graça pela proteção da Tua palavra, pela certeza da segurança daquele que se refugia em Deus. Senhor, nós sabemos que os dias são maus e tendem a piorar, mas nesse momento nós entramos agora num clamor em nome de Jesus Cristo. Nós entramos agora debaixo do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E nós Te pedimos, ó Deus, enche agora o Teu povo de virtude, de comunhão, de graça, de unção, Senhor, de revelação. Glória a Deus nas alturas. Nós temos certeza, Senhor, que não vai faltar a Tua palavra na nossa vida, que não vai faltar a Tua graça, que não vai faltar a Tua unção. Reveste desde já o Teu povo por amor do Teu santo nome. Senhor, abençoa as santas coletas, a nossa irmandade que vai contribuir, e que tudo seja para a glória do nome do nosso Deus, ó Pai. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Bendito Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alamaia Jesus. Glória a Deus. Alaí, alamanaia Jesus. Glória. Glória. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Quando que tem clamor da madrugada? O clamor foi de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Então, irmãos, é o seguinte, de hoje para amanhã tem clamor da madrugada com o irmão Rafa. E a partir de hoje vai ter todos os dias até o final do ano de novo. Tá bom? Todas as madrugadas. Eu não sei como o irmão Rafa está fazendo. Os que eu vou fazer é clamor. Não tem palavra, não tem pregação, não tem nada. Tem oração. Palavra é mandar de ouvir no culto. E na madrugada nós vamos orar, tá bem? Então amanhã, de amanhã para sexta, que o irmão Rafa vai fazer de hoje para quinta, de amanhã para sexta, às 15 para as 3 da manhã,
eu vou estar lá na live com os irmãos. Sábado, domingo, feriado, dia santo, dia de feira, todo dia. Nós vamos voltar com o clamor da madrugada, tá bom? Vamos clamar, nós vamos vencer esse Covid no joelho, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, como de conhecimento dos irmãos, das irmãs, que nós temos necessidades na parte das ofertas, das coletas, nós pedimos contribuição voluntária a todos os irmãos, que os irmãos possam contribuir. As ofertas são utilizadas em benefício da própria igreja, seja na manutenção do templo, seja no atendimento de irmãos, de igrejas, que têm muito mais necessidade do que nós, e também no atendimento dos necessitados. Então, o irmão, a irmã que veio preparado nesta noite, ou se precisar usar a máquina de cartão de crédito ou débito, tem essa oportunidade ali na portaria com a irmã Kátia. Boa coisa é, irmãos. Alguém precisa ofertar com cartão? Se levantar a mão, irmã, vai até você. Não estão todos em paz? Na frente do banco tem os envelopes para nós contribuirmos. Estão todos prontos para contribuir, irmãos? Glória a Deus. Então vamos agradecer as ofertas. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Senhor, na Tua presença mais uma vez, agora para apresentar, Senhor, a oferta voluntária do Teu povo. Senhor, Tu conhece como cada um entrou nesta igreja nesta noite. Toma a cada um na multidão da Tua misericórdia, na palma das Tuas mãos, Senhor. O que nós não alcançamos, alcança por nós, pelo amor do Teu santo nome. Abençoe de onde saiu o fruto e onde não teve contribuição, Senhor. Tu conhece a condição de cada um, dispensa do céu as Tuas bênçãos pelo amor do Teu santo nome. É o que te pedimos, te rendemos graças, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, a irmã Kátia vai passar recolhendo, e nós podemos, irmãos, preparar o hino 128, 128. Isso aí.
Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, ano e meio atrás, acho, pouco mais, o Senhor permitiu de um irmão, na exortação da palavra, falar, inspirado por Deus, que era tempo de gerar. Não é isso, irmão Rodrigo? Que as irmãs gerariam na congregação. E aquela palavra, irmãos, alcançou a muitos, inclusive o irmão Rodrigo, a irmã Dani, está a Helena aqui, que vai fazer um aninho agora, né, Dani? Alcançou até a minha casa, que o meu filhinho Joseph está fazendo 5 meses hoje, e a palavra do Senhor continua, a promessa continua na vida da igreja. Mas, irmãos, o Senhor, eu não posso encerrar o culto. O Senhor me desperta, irmãos, para contar, acho que é o Léo, é a Natasha, né? Vocês vão casar. Quando vocês vão casar? 21 de fevereiro. Eu não consigo encerrar o culto, irmãos. Eu nasci num lar cristão. A minha esposa também. E desde sempre, irmãos, eu estava preparado para casar. Não porque eu tinha condição, mas na preparação de Deus, eu estava preparado, aguardando os encaminhamentos que o Senhor haveria de preparar na minha vida. Sobrevieram na minha vida algumas provações, na vida da minha esposa também. Nós não nos conhecíamos. Vieram provas na vida dela, veio prova na minha vida. Um dia, saindo de uma reunião de jovens, os marginais me pegaram, me sequestraram, fiquei 47 dias na mão deles. Achei que as promessas do Senhor não se cumpririam na minha vida, que eu viria a perder a vida naquele lugar, mas a misericórdia do Senhor se renovava na minha vida todas as manhãs. E no tempo certo, irmãos, o Senhor chegou e trouxe a liberdade para mim também. Passadas essas coisas, eu saí em junho, no começo do próximo ano, estava participando de um culto, e o irmão na pregação, o cooperador de jovens, falava: tem alguém aqui na congregação que o que não subiu na sua mente, não desceu no teu coração, eu vou fazer esse ano na tua vida. Achei muito bonita aquela palavra, porque uma palavra profética, mas nem imaginava que se cumpriria comigo. Quando fez 1 ano que eu tinha saído do sequestro, que eu tinha sido liberto, nós nos encontramos numa confraternização na cidade da irmã Dani, lá em Caraguatatuba. E, irmãos, a família se reuniu, os amigos dos meus pais se reuniram, aqueles que choraram com eles se reuniram naquele lugar, e tinha uma pessoa só que não sabia nem o que estava fazendo ali, que foi convidada, que era a minha esposa, que foi a primeira pessoa que eu cumprimentei. Depois de 5 meses, Deus preparou o nosso casamento. Vieram provas também. Vieram provas, nós não podíamos gerar, o Senhor preparou todas as coisas, o Senhor abriu as portas do céu para nos abençoar nessa parte também, e o nome dele está sendo glorificado. E por que, irmãos, que o Senhor pede para eu contar essas coisas? Irmãos, o Senhor vai começar a preparar casamento também nessa congregação, irmãos. Aos irmãos que estão congregando, aos irmãos que estão nos acompanhando, vai ter festa e vai ter muita celebração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Rodrigo, quem que vai fazer a oração? Irmão Marquinhos? Tá bom. Que a santa paz de Deus, irmãos, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.